Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhes disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora, tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles. Cortem o animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu preparei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. 24. Então invoquem o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam: ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. E aqui eu fiquei pensando, os profetas de Baal fizeram o altar. E eu entendi aqui que quando os profetas de Baal fizeram o altar, eu percebi que as coisas não funcionam com base naquilo que nós fazemos. A gente até pode fazer, mas antes de fazer, nós temos que ter todo um cuidado em ser. Porque não adianta fazer altar se você não é o altar. Eles fizeram o altar, começaram a dançar em volta do altar que eles mesmos construíram. Mas Deus não responde com base em artifícios humanos. Não é com base nos meus artifícios que eu serei resposta. Tanto é que em Atos, no capítulo 17, no versículo 24, e aqui eu dou uma pausa antes da gente entrar no tema em si e continuar a leitura do texto. Em Atos 17, no versículo 24, a palavra de Deus ela vai dizer que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não é resposta por meio de altares construídos por nós. Vamos continuar. Verso 27 do capítulo 18 de 1 Reis. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram mais alto e, como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Verso 29. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Venham cá. E o povo veio. E juntamente com o povo, Elias começou a restaurar e a consertar
o altar que estava quebrado. Eles não construíram um novo altar. Eles restauraram o que havia sido destruído. Destruído pela idolatria, destruído pelo pecado, destruído pela mentira, destruído pela ganância, destruído pela imoralidade sexual, destruído pela dissimulação. Elias convoca o povo vem e começa a restauração. E aí eu começo a entender por que Deus então respondeu a Elias. Eu começo a entender então por que Deus responde a Elias e faz de Elias resposta para a sua geração. Precisamos restaurar a nossa comunhão com Deus. Sem a restauração da comunhão com Deus, eu não tenho resposta e não sou resposta. Sem altar não há culto. Sem altar não há adoração. Sem altar a resposta do céu não vem. Para receber as respostas e para ser resposta é necessário altar. Irmãos, mas a palavra aqui ela não está falando de um altar performático. A palavra aqui não está falando de um altar que tem mídia. A palavra aqui não está falando de um altar que tem likes. A palavra aqui não está falando de um altar que tem milhões de seguidores. Não é performance. Não tem a ver com performance. Não tem a ver com aquilo que é produzido pelos homens. Quando é que eu tenho certeza que sou resposta de Deus para a vida de alguém? Quando é que eu tenho convicção, Felipe, que eu sou resposta para a vida de alguém? Quando é que essa convicção me alcança? Quando é que eu sou tomado por essa convicção? Quando o altar de Deus na minha vida é restaurado. Quando o altar de Deus é restaurado na minha vida, irmãos, eu não tenho dúvidas de que eu sou resposta. E essa dúvida não é por causa de mim, é por causa dele. É porque eu sou o altar dele. E não sou o altar para mim mesmo, mas para ele. A gente mete muitos pés pelas mãos. A gente tem o hábito cristiano de querer colocar a carroça na frente dos bois. Como assim? Eu explico. Irmãos, antes de qualquer coisa, isso é muito sério. Tão sério que vocês têm medo de levar esse ensino à frente. Antes de qualquer coisa, antes de pedir, antes de falar das suas necessidades, antes de clamar, antes de vir ao prédio no domingo ou na terça, antes de trazer a oferta, antes de trazer o dízimo, antes de qualquer coisa, irmãos, antes de fazer a campanha, antes de fazer o jejum, antes de qualquer coisa,
texto está dizendo que Elias consertou o altar. Ele conserta o altar. E o altar estava como? Antes dele consertar? Destruído, estava quebrado. Talvez a sua relação com Ele esteja assim. Com Deus, ela não existe. O que existe é uma performance de culto público. Mas na verdade a sua relação com Ele está partida, está cortada, está destruída. Não tem. Não tem. E se não tem, e se você percebe que não tem, é a primeira coisa que você tem que fazer. É restaurar essa conexão, é restaurar esse altar, é restaurar essa comunhão. Não adianta querer fazer nada antes. A primeira coisa a ser feita é trabalhar, é buscar essa restauração com Ele. E você percebe que Elias não fez isso só. Venham aqui. Chama o povo. Ou seja, vamos fazer isso juntos. Vamos fazer isso juntos. Você quer ser resposta? Irmãos, para ser resposta, o altar tem que ser diferente. O altar tem que ser diferente. Elias tinha certeza que clamar por fogo não era o suficiente. Elias tinha certeza que antes de clamar, uma série de decisões tinham que ser tomadas. Uma série de situações precisavam ser alinhadas. Mas o que é que acontece comigo e o que é que acontece com você? A gente quer logo ser a resposta, a gente quer logo ver a manifestação de Deus em nós e através de nós, mas o que é que a gente não quer? A gente não quer seguir os processos que Deus estabelece nas nossas vidas. E dentro do processo, a primeira decisão a ser tomada é: eu vou restaurar o altar da comunhão. A minha comunhão com Deus, se ela não existe, ou se ela só está existindo no domingo ou na terça, se ela só está existindo dentro do prédio, na coletividade, isso não é comunhão, irmãos. Se ela só está existindo assim, então a primeira coisa que eu vou corrigir na minha vida é restaurar o altar da comunhão. E uma vez que esse altar está restaurado, aí sim, eu recebo respostas e sou resposta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua comunhão com Deus? Você sabe como é que está a sua vida? Só você sabe, eu não sei. Eu não sei se a sua comunhão com Deus existe ou não existe. Você que sabe. E se ela não existe, irmãos, você precisa restaurar o altar. Você precisa restaurar o altar do Senhor na sua vida pessoal. Você precisa fazer isso com urgência. De modo que quando essa restauração acontecer,
Os céus fechados vão se abrir. O seu entendimento vai destravar. E as respostas que você tanto busca, você vai encontrar. E as respostas que o outro está precisando, vai receber, porque você agora de fato é resposta. Precisamos restaurar esse altar. É necessário. Pastor, e se eu não tiver a fim de fazer essa restauração, se eu não tiver a fim de fazer esse conforto, esse conserto, se eu não tiver a fim, pastor, você vai continuar no nível que está. E qual é o nível que eu estou, pastor? O nível que a maioria dos crentes evangélicos estão. Pastor, e qual é o nível que a maioria dos crentes estão? Frequentadores de culto. A única coisa que você sabe fazer é frequentar um culto. A sua relação com Deus se limita a frequentar um culto. E quando é que eu mudo de nível e eu deixo de ser um frequentador de culto, pastor, apenas? Quando você conserta o altar. Quando você restaura o altar da sua vida pessoal, da sua relação com Deus, da sua comunhão com o Pai. Aí você muda de nível. Muita gente aqui caminha com base nas experiências dos outros. E por caminhar com base nas experiências de outros, quando ouve a experiência de outros, ainda acha que é mentira. Agora, por que acha que é mentira? Porque não tem experiência profunda com Deus. Porque quem tem experiência profunda com Deus, primeira coisa, não anda com base na experiência do outro. Aprende com a experiência do outro, mas não anda com base na experiência do outro. E também não duvida da experiência do outro. Por que não duvida? Porque semanalmente, mensalmente, tem tido experiências com Deus. E por que tem tido experiências com Deus? Porque o altar está restaurado. A comunhão está estabelecida. Quantos estão entendendo? O fogo arderá continuamente. Onde? No altar e não na plataforma. Vai arder sobre o altar e não na plataforma. E o texto ainda diz que ele vai arder e não vai se apagar. Mas se Deus, que é fogo, quando Ele quer se manifestar, Ele precisa de quê para se manifestar? De um altar. Mas Ele sendo Deus que é fogo, querendo se manifestar, quando Ele quer se manifestar, olha para mim, olha para você, e não vê um altar, vai haver manifestação de Deus? Porque Ele só se manifesta onde tem altar. Se não tem altar, não tem manifestação. Se não tem altar, não tem resposta. E eu não sou resposta para ninguém. É necessário restaurar a comunhão com Deus. É necessário restabelecer essa conexão. Irmãos, comunhão é experimentar Deus além das palavras. Comunhão é experimentar Deus além dos ritos e dos dogmas. Sabe por quê? Palavras são limitadas demais, irmãos. A comunhão está além.
Quem já esteve com o altar quebrado e hoje está com o altar consertado, sabe do que eu estou falando. Tanto é que agora nós vamos ouvir só 2 experiências, daquelas muitas que o nosso irmão Nilton já compartilhou na célula e já compartilhou conosco. Apenas 2. Porque quem um dia, assim como eu ou qualquer outro, esteve com o altar quebrado e hoje está com o altar consertado, sabe do que eu estou falando. Então ouça essas 2 experiências, do jeito que a gente combinou. O que é um altar restaurado? E ouça as experiências de um altar restaurado. As loucuras que um altar restaurado vive e que parece inacreditável. Apenas 2. Então, igreja, Deus, assim, não vou falar certo, não vou alisar não, viu? Quando eu falar urubu, quando eu falar de forma carinhosa. De um tempo pra cá, Deus, eu disse, Deus tem me amado mais. Eu tava conversando com a minha pastora, eu disse, rapaz, Deus tem me amado mais. Mas só que, ao mesmo tempo, o Espírito Santo me falou que eu que tenho buscado mais. Ele sempre me amou. Eu que tenho buscado mais. E ele disse, eu imaginei que ele disse, esse urubu não vai pegar chuva não, por esses tempos. Esse urubu não vai pegar chuva não. Aí eu trabalho na Tortalete da Vovó, né? A maioria conhece. E à noite eu vendo ali na Rua Propriar, em frente a Santa Bárbara, curso de enfermagem. Eu sempre espero o meu amigo, que é o porteiro, e eu deixo ele eu levo ele em casa, depois sigo o meu caminho. Nesse dia estava chovendo muito. Aí a gente entrou para fechar tudo dentro. Entrou para fechar tudo dentro, tudo bem. E quando a gente estava saindo, fechar as últimas portas, ele disse, mano, vamos ficar aqui dentro, né? Para esperar a chuva passar. Aí eu disse, não, você vai fechar tudo. Quando a gente chega lá no portão da frente, a chuva passa e a gente vai embora. E ele não questionou, ele disse, beleza. Aí começou a fechar. Fechou quando a gente foi. A gente chegou no portão da frente. A chuva passou. Ele mora no Eduardo. Aí ele fechou, a chuva passou. Eu levei ele no Eduardo. Voltei pra Barra. Quando eu entrei, guardei a moto. Glória a Deus. Ele disse, não, isso aí Deus, glória a Deus, mas não pode piorar, não pode ser mais forte nisso, não. O Fred não sabe ainda. Mas no grupo que o Bruno Melo pegou, aí eu estava me preparando para ir embora, eu ia cortar o cabelo de Abraão, na casa dele. Aí na porta aí, frente falei assim, Dudão, vai pegar o chuva na pé, né, velho? Aí eu olhei pra ele e disse, não, você é doido, não ouviu a palavra não, ordene. Ordene, não ouviu a palavra não, eu vou chegar seco aqui em casa. Aí, beleza, né? Aí mas tava garoando, né? Aí eu fui com o Abraão, aí cortei o cabelo dele, aí fui embora. Eu não
dançava, estava fechado, nublado, muito pesado. A prova da bicha forçava, não tem nada. Em cima de mim, assim, com um ciclo. E lua esteira. Aí o negócio tá ficando pesado. Doido. Mas onde essa comunhão é construída? Será que essa comunhão é construída com o microfone na mão? Será que essa comunhão ela é construída sentado na coletividade? Onde essa comunhão é construída? Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, vai nos dizer que Mateus 6, verso 6, vai nos dizer que, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Em certa ocasião perguntaram a Madre Teresa de Calcutá o que é que ela falava durante um tempo de oração com Deus. Ela disse que não falava nada. E perguntaram para ela o que era que Deus falava para ela. E ela disse que Deus não falava nada. E ambos conseguiram ter comunhão sem ela abrir a boca e sem ele falar. É uma conexão de altíssima e isso só pode ser construído no secreto. O altar só pode ser restaurado no secreto. Elias foi resposta, porque Elias, além de ser obediente, além de ter autoridade, Elias entendia os processos de Deus. Billy Graham escreveu o seguinte, irmãos: dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Se não restaurarmos a comunhão com Deus, não seremos resposta. Você é a resposta, mas você é a resposta quando o altar da comunhão é restaurado, consertado. Sem isso, irmãos, não pense que eu, como pastor, vou ficar aqui como outros pastores, quebrando cabeça para desenvolver eventos para animar a igreja. Ficar quebrando a cabeça para fazer eventos para animar a igreja é morrer por antecipação. E a viva igreja é quando a igreja entende que ela é um altar. E esse altar tem que estar restaurado. É tudo que ela precisa, ela tem. É o que? O fogo. Porque Deus que é fogo, quando olha e vê um altar, ele vem e arde continuamente sobre esse altar. Amém. Ah, pastor, estou frio. Já sabe. Você não está frio, não é
pela ausência de palavra. Você não está frio, não é pela ausência de culto público. Você está frio pela ausência do secreto na sua vida que já não existe mais. Você está frio porque um dia você foi ao altar e hoje o altar está destruído. E uma vez que o altar está destruído, não tem fogo. Mas Deus nessa noite quer restaurar o altar da comunhão na sua vida. Deus nessa noite, Ele quer olhar para você e dizer: filho, eu desejo mais do que você, arder como um fogo na sua vida. Filho, nessa noite, eu quero vir como um fogo na sua história, na sua memória, na sua vida emocional, na sua vida física, na sua vida espiritual. Eu quero arder, não somente no domingo à noite, eu quero arder continuamente, até a volta do meu filho. Eu quero arder em você e através de você. Entenda isso. Amém. Restaurando a comunhão com Deus. Faça isso e você será a resposta para essa geração. Você entende essa palavra?